um novo tempo, amém? Para novas conquistas, para tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Quem está feliz, dá glória aí, irmãos. Amém? Eu quero compartilhar com vocês uma palavra bem pertinente ao tema, né? Ao tema do nosso culto. Antes, né, avisar que amanhã vai ter o jogo, né, às 4 da tarde, e nós vamos fazer um momento de comunhão aqui na igreja, tá? Então, se você não tem, né, não vai reunir em família, se quiser, venha para cá às 4 e a gente vai assistir aqui o jogo, né, com a igreja, e vamos aproveitar para ter um momento de comunhão, um momento de estar juntos, de romper, sabe, aquele protocolo sempre formal, de estar, sabe, do mesmo jeito sempre, mas a gente vai de forma diferente, estarmos juntos aqui, tá bom? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29. Quero falar nessa noite sobre um chamado de Deus para nossas vidas, e é um chamado para vencermos. Amém? Diga assim para o seu irmão: você foi chamado não para tentar, mas para vencer. Recebe aí. Amém? Você não foi chamado para tentar, você foi chamado para vencer. E nós precisamos entender o conceito de vitória em Deus. Nós precisamos entender para que a gente não se perca e não se frustre, porque muitas vezes nós queremos condicionar, sabe, a palavra de Deus a uma expectativa nossa, a uma forma de visão nossa, a uma interpretação nossa, enfim, ao nosso ponto de vista. Só que nós não estamos aqui, irmãos, para construir um ponto de vista, estamos aqui para construir sobre um fundamento, amém? Vou repetir. Nós não estamos aqui para construir a nossa vida sobre um ponto de vista nosso, mas estamos aqui para construir nossa vida sobre um fundamento, que é Cristo Jesus, que é o Senhor da glória, que é a sua palavra imutável, poderosa, transformadora. Foi para isso que Deus nos chamou. E a palavra do Senhor, irmãos, ela é uma palavra triunfante, amém? É uma palavra, irmãos, que nos leva a um conceito real do que é andar em vitória. Andar em vitória não é definido pelo aquilo que eu tenho, definido por aquilo que eu carrego. Eu carrego uma fé no Senhor, eu carrego uma esperança naquele que é digno de toda honra. Eu carrego, irmãos, uma expectativa em Cristo, no meu Senhor e apenas nele. Então a gente vai se livrar, né, daquela visão tão, sabe, distante do que é sermos vencedores. Então, o tema da nossa mensagem é chamados para vencer. Então nós temos anseio pela vitória. Nós temos anseio. Por quê? É porque a vitória é boa? Não, porque você foi criado para andar em vitória. Vou repetir, você foi criado para andar em vitória. Obrigado por um glória a Deus, 2 aleluia e metade de um amém. Você foi criado para andar em vitória. Você foi chamado por Deus para isso. Então há esse desejo dentro de nós para andarmos em vitória. Porém, muitas vezes nós achamos que nos falta alguma coisa para se obter a vitória. Às vezes a gente acha que falta, às vezes, uma habilidade para se obter a vitória. Às vezes a gente acha que falta um recurso para se obter a vitória. Às vezes a gente acha, irmãos, que falta uma oportunidade para sermos vitoriosos. Só que uma pergunta eu quero fazer nessa noite. Desde quando nos falta alguma coisa quando nós carregamos o Deus que é tudo? Desde quando nos falta algo quando nós servimos a um Deus que é sobre todos, por todos e está em todos? Desde quando nos falta algo, irmãos, para nos conduzir a esse ambiente de vitória? Porque não é por aquilo que você tem, é por aquilo que você crê. A palavra do Senhor em Jeremias 29, no qual eu pedi para vocês abrirem, no verso 11 em diante, diz assim, ó: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão
quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. O que Deus está dizendo assim, ó, eu conheço vocês, eu sou o Senhor, porque eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Ele fala assim, ó, planos para fazê-los prosperar, planos para fazê-los andar em vitória, planos para fazê-los, sabe, conquistar. E ele vai mais além, e não para lhes causar dano, não para viver uma vida medíocre, abaixo da média. Jesus, ele disse, eu vim para que tenham o quê? Vida e a tenham em... Mas em contrapartida, o nosso inimigo veio para matar e destruir. A obra que Cristo quer aplicar em nós, de abundância, não se trata da eternidade. Porque na eternidade, irmãos, a gente não precisa de chuva. A gente não precisa, irmãos, porque a eternidade, irmãos, já é um ambiente de plenitude em todos os sentidos. Se por um lado, nesta vida, o inimigo veio para tentar matar, roubar e destruir você, Jesus veio para você, nesta vida, viver uma vida e viver uma vida em... Então, se não estamos vivendo uma vida em abundância, o problema não está na obra de Deus, está na nossa resposta a ela. Está no nosso alinhamento a essa vontade de Deus. Porque se Ele veio, irmãos, nos estabelecer um tempo de vitória, mesmo em meio às guerras, às lutas, às dificuldades, às aflições a qual Ele nos advertiu, existe um lugar de ânimo na presença de Deus. Amém? Existe um lugar de esperança, irmãos, mesmo diante das dificuldades. Porque Ele disse, tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a resposta para obtermos, irmãos, a vitória, o andar em vitória em Cristo, não se trata de algo que externamente nós não temos. Se trata, irmãos, do que internamente carregamos, a presença de Deus. Estamos vendo aqui, né, uma representação da arca, a presença. Aonde a arca entrava, quando Israel ia para a guerra, os inimigos, irmãos, eles temiam. Os inimigos ficavam estremecidos. Porque eles sabiam a fama onde a presença de Deus ia diante do povo, o povo o quê? Vencia. Em nenhuma batalha onde Israel colocou a presença de Deus no centro, irmão, ele perdeu. Mas nas batalhas onde Israel, eles tiveram um descuido de dar a Deus a atenção que ele merecia e colocaram em si na sua habilidade, a capacidade de conquistar, eles fracassaram. Então, desde quando nos falta algo, quando nós temos um Deus que é tudo? Então, você nasceu para dar resultados. Nós nascemos para dar resultados. E para isso, você não depende de uma habilidade natural. Você não depende de um recurso natural, mas de uma dependência em Deus. Uma dependência radical em Deus. Será que a gente já conseguiu, irmão, chegar nesse nível de uma dependência radical? Ou a gente sempre tenta dar um jeitinho, para querer ajudar a Deus? Será que a gente já chegou no nível de uma dependência a ponto de a gente, sabe, descansar literalmente naqueles ambientes onde não cabe em nós força nenhuma, ato nenhum, atitude nenhuma, sabe, tentar ajudar a Deus na coisa? Será que nós já chegamos nesse nível? Eu acho que ainda não. Eu acho que a gente está, né, no processo de aprender a descansar em Deus. Estamos no processo de viver uma dependência total em Deus. Porque ainda nós tentamos colocar o bedelho na coisa, né? A gente ainda tenta colocar o dedinho onde não deveria, né? Dar opinião quando Deus não te perguntou nada. Né? Tentar fazer quando eu disse, espera, aquieta-te, saber que eu sou Deus. Depender do Senhor, irmãos, é um instrumento poderoso. Davi disse, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Então nós precisamos reconhecer a importância de que o desfecho da nossa vida, os ambientes de guerra, não dependem da nossa habilidade. Mas sabe o depende de quê? O próprio Jeremias também, no capítulo 9, ele vai trazer isso para nós. Ele vai dizer assim, Jeremias 9, 23 e 24, fala assim, ó, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas. E aqui, irmãos, é abrangente para todo tipo de lugar onde nós podemos nos estacionar numa confiança do que podemos. Por exemplo, não confie
né, na sua intelectualidade, não confie em qualquer nível de habilidade que você possa ter, mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Nisto em quê? Em me conhecer, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, quem se gloria, glorie-se em Deus, glorie-se no Deus da sua salvação, como Abacuque, irmãos, declara, dizendo que diante de um cenário de total escassez, ele não perderia o foco, ele não deixaria de glorificar. Ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que nos currais não haja gado, ainda que o produto da oliveira minta, e por aí vai, ainda que toda sorte de provisão me falte, ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Porque eu sou capaz? Porque eu tenho habilidade para isso? Não, porque Ele me deu pés como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Ou seja, quem capacita Abacuque a suportar a escassez de uma possível, irmãos, de uma possível escassez na sua vida? Quem habilita Abacuque, irmãos, a andar em um lugar onde os problemas não vão determinar o seu humor, nem a sua adoração a Deus? Quem é que capacita Abacuque a isso? O próprio Deus. Amém? Porque você pode não ter o recurso que a sua carne deseja, mas você tem aquela que seu espírito clama, a presença de Deus. Então, se nós temos o Deus que é tudo, diga assim: se eu tenho o Deus que é tudo, não me falta nada. Ele é o recurso, irmãos. Ele é o socorro bem presente. Ele é o muro de fogo ao redor daqueles que temem Ele. Ele, irmãos, é o que nos guarda, Ele é o que edifica, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que nela edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Para todo nível de necessidade, há uma resposta do céu para você. Logo, você é o que a Bíblia diz que você é. E a Bíblia nos diz que nós somos, lá em Romanos, capítulo 8, 37, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Não por meio da nossa habilidade, não por meio do nosso achismo, não por meio das nossas opiniões, não, é por meio dele, somente por ele, para ele, são todas as coisas. Quando estão ouvindo isso e recebendo o seu Espírito, diga amém. Então glorifica a Ele, meu irmão, não fica calado não, amém, não empresta o teu lábio para o silêncio agora não, silêncio em outro momento, agora é hora de glorificar o Senhor, de louvar o Senhor pela palavra. Eu não sei você, irmão, mas eu fico doido com a palavra de Deus. Sabe, irmãos, ela é lâmpada para os meus pés, literalmente, ela é luz para o nosso caminho, ela descortina as cortinas de trevas que muitas vezes sobrevêm à nossa visão, impedindo de ver o que está diante. Aí vem o desespero, né? Aí vem a angústia. Mas quando você olha para a palavra, ela aponta a direção. Então nós podemos descansar. Aquele que é o nosso bom pastor, aquele que nos conduzirá a pastos verdejantes, aquele que nos fará repousar às margens do ribeiro, nos fará como uma árvore plantada às margens do rio, cujas suas folhagens não murcham, não secam, mas são frondosas, bonitas, e ao seu tempo, receba em nome de Jesus, ao seu tempo vai dar fruto, no seu tempo o fruto vai brotar, amém? Amém? Aplauda Jesus. Então, quando a gente se estaciona na palavra, quando a gente, irmãos, nos tabernaculamos na palavra, tornamos ela a nossa habitação, a gente começa agora, irmãos, a conduzir a nossa vida em um lugar, entendendo que não importa a minha velocidade, em Deus o que importa é a direção. Não importa o quanto veloz você pode se tornar por conta de conhecimento que você tem, sabe, por conta de um dom que você tenha, de uma facilidade em alguma coisa, em alguma área. Não, o que importa é a direção. Então não importa a sua velocidade. Diga para seu irmão, não importa a sua velocidade. O que importa é a sua direção. Então, vencedor no reino não é quem chega primeiro. Vencedor no reino é quem chega direito. Amém? Não é quem chega primeiro, é quem chega direito. O conceito do mundo, irmãos, é quem chega primeiro, e por isso vale tudo, vale passar a perna, vale, né, chutar o balde do outro, vale, né, falar mal.
Mas no reino não, há lugar de vitória para todos que confiam em Deus. Porque não é quem chega primeiro, é quem chega direito. É quem ouviu a palavra. Israel, irmãos, andou 40 anos no deserto e não chegou, irmão. Amém? E você vai entender essa palavra hoje e vai remir o seu tempo. E vai chegar aonde o Senhor te convida. Porque isso é um produto de uma dependência em Deus. Se a gente olha a Bíblia, a gente lê a Bíblia, a gente vai se deparando com muitos exemplos. E a Bíblia, ela não é livro informativo apenas. Nós temos esse aspecto da informação. Mas, sobretudo, a Bíblia sabe, irmãos, é uma verdadeira obra de inspiração. De não a gente olhar para a vida de alguém que viveu algo, mas dizer assim, ó, o mesmo Deus que operou na vida desse fulano aqui, é o Deus que deseja operar na minha. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É um Deus que não faz acepção de pessoas. É um Deus geracional, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E quando você olha para a Bíblia, você não pode se achar menor do que quem viveu tamanhas coisas. Porque nós precisamos olhar para essas pessoas, não é se elas tinham algum favorecimento em Deus. O que nós precisamos entender o que foi o que elas fizeram. Qual foi o papel delas diante daquilo que Deus as chamava para fazer. E isso tornou elas poderosas. Imagina aí comigo, Davi, diante de um grande desafio, enfrentar um gigante temido. Porque a fama de Golias, irmãos, era conhecida. A fama daquele gigante filisteu era conhecida. Tanto é que o exército inteiro de Israel teve medo. Aí Davi chega no cenário, desprovido de habilidade de guerra, desprovido até, irmão, de altura, de força humana, desprovido de tudo que o homem pode, irmãos, depositar sua confiança. Mas o que Davi talvez tinha de sobra, o que Israel não tinha, irmãos, de forma alguma, era confiança em Deus. Diante de Saul, a gente vai ver a maior declaração de vitória de Davi, antes mesmo de derrubar o gigante. Ele disse assim, Saul, quando eu estava apacentando o rebanho do meu pai, veio um leão e o Senhor me livrou do leão. Ele pegou as ovelhas do meu pai e eu tirei a ovelha da boca do leão. Depois veio um urso e o Senhor me livrou do urso. O Senhor deu livramento. Ou seja, o mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, vão me livrar das mãos desse incircunciso filisteu. Daniel, irmãos, traz uma declaração que fundamenta esse comportamento de Davi. Daniel fala assim, ó, o povo, Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas. Olha a proeza de Davi em derrubar gigante. Por quê? É porque ele era um matador de gigante? Não, é porque ele era um dependente do Senhor. Davi foi treinado para matar gigante? Não, Davi foi treinado para adorar Jesus. Davi foi treinado, irmãos, para adorar aquele que era, que é, que há de vir. Davi tinha uma aliança com Deus. Nós precisamos ter uma aliança com Ele. Nós precisamos ter uma aliança de confiança, irmão. Sabe, ainda que a gente que fuja a esperança, eu vou confiar. Ainda como Jó, que tudo se perca de um dia para o outro. E vou dizer, eu sei que o meu Redentor vive e que Ele há de se levantar em meu favor. E você não vai dar data para o Senhor fazer. Você não vai dizer o dia que o Senhor vai fazer, nem o modo como Deus vai fazer. Você só vai dizer, eu creio que o Senhor vai fazer. Eu creio que tu farás. Eu creio que o Senhor irá cumprir a obra que o Senhor começou na minha vida. E confiar, irmão. E se desviar dos maus caminhos, se convertendo dia a dia, orando, se quebrantando, chorando aos pés do Senhor, clamando ao único Deus que pode responder, porque todos os outros ou estão mortos ou nunca existiram. Porque desde a antiguidade nunca se ouviu e nem se ouviu falar de um Deus como o nosso Deus, que faz o quê? Que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Se fosse você, eu aplaudia Ele aí agora, irmãos, e dava um brado de glória ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas.
Está pronto para viver um tempo de proezas na sua vida? Está pronto para viver um tempo, irmãos, dos milagres de Deus na sua vida? Então confia nele. Descansa nele. Experimenta pegar toda essa sua dependência do homem e rasgar e condicionar agora a Deus. Experimenta, irmãos, quebrar os ídolos do teu coração e levantar um altar. Experimenta, irmãos, quebrar tudo aquilo que te rouba dele e dar atenção somente a ele. Experimenta. Meu irmão, tu nunca mais vai ser o mesmo, querido. Tu nunca mais vai ser o mesmo na tua vida. Se já está bom, vai melhorar. Se está ruim, Deus vai converter. Pranto em alegria, choro em júbilo. Amém? Porque Ele é o Senhor. Deus, irmãos, não deve nada a ninguém. Amém? Então o que importa não é o quanto velozes podemos ir, mas o quanto fiéis à direção permanecermos. Está demorando? Não. O tempo é dele. O tempo dele é perfeito. O tempo dele, irmãos, é exato. O tempo dele, irmãos, é a melhor hora. Às vezes a gente acha que agora seria a melhor hora, né? Deus, não é agora, meu filho. Calma. A melhor hora é aquela que eu planejei, porque eu estou vendo de cima. Eu estou vendo de cima, você está vendo de baixo. Eu estou vendo todo, você está vendo parte. Então confia no Senhor, descansa nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E o tempo de Deus é o tempo perfeito, é o Kairos de Deus, irmãos. Então não importa a sua velocidade sem a sua direção. Quem te move e quem te guia irá determinar onde e quando você vai chegar. Se são homens que te guiam, você vai chegar só até um determinado limite e vai se frustrar. São coisas do mesmo jeito. Mas se é o Senhor que te guia, nada te para. Amém? Nada vai parar você. Nada vai parar uma igreja que confia no Senhor, irmãos. Você acha por que, irmãos, a igreja está de pé até hoje? Por que você acha que a igreja está viva depois de 2000 anos de perseguição? E olha que nós estamos entrando em um tempo de perseguição. Se prepara para ser perseguido. Mas nada vai parar a igreja. Por quê? Porque a igreja não se move por meio do seu tempo físico. Não é a estrutura dela, não são seus cantores. É o Senhor da igreja. É o Senhor da igreja. Deus Todo-Poderoso. Nas cartas às igrejas de Apocalipse, o Senhor traz uma palavra de vitória às igrejas. No capítulo 2, verso 7, Apocalipse fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse 2:11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Olha o que diz Apocalipse 2:17, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Apocalipse 2, versos 26 e 29, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz. Então, ou seja, irmãos, o resultado da vitória é a consequência da obediência, da fidelidade, da confiança, de depositar no Senhor todas as nossas fichas, expectativas. Porque agindo Deus, diga ninguém. Ninguém. Aleluia. Glória a Deus. Que presença, amém. Presença nesse lugar, amém? Você pode parar um pouquinho aí, levantar sua mão e dizer palavras que glorificam o Senhor, irmãos.
Irmãos, a palavra vai revelando quem Ele é, a palavra vai nos mostrando traços da sua grandiosidade. A palavra exposta, irmãos, ela não é para ser, sabe, irmãos, a dar honra ao homem que está pregando. Não, irmãos, a honra é do Senhor, a glória é do Senhor. A palavra revela quem Ele é e a adoração é para Ele. E a gente é constrangido pela presença, nós somos envolvidos por essa atmosfera de unção, de graça, onde é Ele que está fazendo a obra, é onde Ele está penetrando os corações, onde Ele está invadindo a nossa alma, onde o Senhor, irmãos, está tomando conta, onde Ele recebe o culto, onde Ele é adorado, igreja, onde um altar é levantado. Oh, o Senhor vem, o fogo vem sobre aqueles que clamam, aleluia. Oh, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. Toda a terra está cheia da tua glória, Jesus. Por isso fica à vontade neste lugar, Senhor. Quebranta o nosso coração mais uma vez, Senhor. Quebranta o nosso coração. Queremos ser humildes, contritos, quebrantados, Senhor, diante da tua presença, Senhor. Diante da tua presença, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Digno é o Senhor de receber, digno é o Senhor de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Será que você pode se desconectar, irmão, da sua racionalidade? Será que você pode negar a si mesmo nesse momento? Será que você pode experimentar dessa provisão da presença de Deus aqui neste lugar? Quebra o protocolo, não fica preocupado com quem vai falar, com o que vão dizer, o tempo, não. O culto é para Ele, o culto não é para você, o culto não é para nós, o culto é para o Senhor. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Oh, Jesus. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Diga o quanto Ele é lindo. Libere palavras que exaltem o Senhor. Oh, Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Pode voltar, irmão. Sabe, irmãos, Davi ele não tinha nenhuma armadura. Davi não tinha nenhuma espada. Mas Davi tinha uma experiência. Davi tinha uma palavra. Davi ele tinha uma palavra. Ele não tinha armadura, ele não tinha espada, ele não tinha escudo, nem sequer habilidade para guerrear. Mas ele tinha uma palavra. Ele não tinha nada que um homem, para aquele desafio, olhar natural, tinha. A não ser uma palavra e uma experiência com Deus. E Davi derrubou o gigante. Ele não tinha nada que o mundo achava necessário para enfrentar aquele desafio. Mas ele tinha uma palavra e uma experiência com Deus e derrubou o gigante. José também não tinha nada. Até o que ele tinha ganhado, os irmãos rasgaram uma túnica do pai. José herdou um poço, herdou inveja dos irmãos. José, irmãos, ele teve que lidar com o desprezo e a injustiça de uma casa que o chamava de algo que ele não era. José teve que trabalhar nos porões sujos do Egito e ainda ser esquecido por aqueles a quem ele ajudou. José não tinha nada a não ser uma palavra, mas ele se tornou o governador da maior nação da sua época. Ele não tinha nada, mas ele tinha uma palavra e se tornou o maior governante da maior nação da sua época. E o que dizer de Moisés? Que começa a sua vida não tendo nada, daqui a pouco tem tudo, daqui a pouco perde tudo. Porque é assim a vida de Moisés, né? Nasce, filhos dos hebreus,
vem aquele dito, né? Vem aquele decreto para matar as crianças. Deus livra e coloca ele na casa de quem queria matá-lo. O Egito cuida de Moisés. Moisés nasce com grandes riquezas, falando vários idiomas, tendo um nome. De repente, no outro dia, Moisés foge e vai parar nas montanhas. E lá ele vai se envolver com uma família, lá ele vai apacentar o rebanho, né, de um homem, a qual ele se casa com a filha desse homem. Mas não tinha nada. Até o rebanho que ele cuidava não era dele. Imagina aí. Mas Moisés, irmão, libertou o povo de Israel e viu as águas do mar se dividirem. Todos esses homens aqui, irmãos, nos mostram um padrão de confiança em Deus que, na sua palavra diz, faz convergir tudo que vem contra nós a nosso favor. O próprio José é exemplo disso, quando no desfecho da sua vida, os seus irmãos, ao chegarem no Egito, ele tinha agora a oportunidade de se vingar daquele. Ele tinha a oportunidade de pagar agora, vocês agora vão pagar tudo que vocês fizeram por mim. Só que um homem que depende de Deus, irmão, não cria rancor no seu coração. Um homem que depende de Deus, irmãos, ele não faz justiça com as suas próprias mãos. José chegou para os irmãos assim: vocês intentaram mal contra mim, mas o meu Deus fez convergir tudo isso para o bem de vocês. Imagina aí, meu irmão, lidar com... Meu Deus, tem que ser muito maduro, irmão, tem que ser muito espiritual, tem que ser muito crente para isso. Não é verdade? Olha, tudo que vocês fizeram contra mim, Deus usou para benefício de vocês. Porque se José não está naquele lugar de governo, aquela fome mataria a sua família. Os irmãos que o jogaram no poço, os irmãos que tinham ciúme dele. E agora está José, irmão. Podem sentar, comam com fartura. Porque vocês plantaram discórdia, ruindade, ódio na minha vida. Mas eu vou plantar a bênção. A mesma bênção que repousou sobre a minha vida vai alcançar vocês. Só homens, irmãos, que dependem de Deus fazem isso. Homens naturais, eles vão tentar se justificar, levantar sua justiça própria. E até dizer que Deus deu a eles a oportunidade de se vingar. Né? Tem umas músicas aí, irmão, que enaltece esse reagir. Não é diante dos homens que temos que reagir, é diante de Deus que temos que agir. E se não bastasse o exemplo de Davi, de José, de Moisés, o maior de todos os exemplos nos mostra isso. Jesus veio como homem à terra. A Bíblia diz, ele próprio diz, o filho do homem não tem nem sequer um lugar para recostar a sua cabeça, nem cama. Jesus não tinha nenhum lugar para dormir confortavelmente. Jesus não tinha, sabe, o apreço dos seus, das pessoas da sua própria cidade. Porque chegaram a perguntar, pode vir alguma coisa boa em Nazaré? E fala assim, vem ver. Até os da casa, Jesus falou, o profeta não tem honra na sua própria casa. João vai dizer que Jesus veio para os seus e os seus o rejeitaram. Jesus, irmãos, ele não tinha nada, mas ele realizou o maior resgate de amor que a existência vai contemplar. Porque ele se esvaziou, foi cheio do Espírito, e numa dependência inquestionável do Pai, Jesus foi à cruz por mim e por você. Graças a isso, olha nós aqui. Quem? Pode fazer esse presente? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui. Mas no ápice, a natureza, né, a humanidade gritou dizendo, Pai, se for possível, passa de mim este cálice. A humanidade gritou naquele momento ali, sabe? Sua humanidade. Mas por amar ao Pai, por depender do Pai, por confiar na obra do Pai, ele foi até o fim, mas que não seja feita a minha vontade, mas tua. E olha nós aqui. Então, meu irmão, você não tem nada, mas Deus te fez seu filho. Você não tem nada, mas você carrega a imagem e a semelhança do Deus que te criou. Você não tem nada, irmãos, mas Deus te constituiu herdeiro
e autoridade. Você não tem nada, irmãos, mas você carrega o Deus que é tudo. Você não tem nada, mas você carrega o Deus que é tudo. O Deus que é sobre todos, o Deus que é por todos e o Deus que está em todos. E por essa certeza, nós podemos caminhar, como Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 ao 10. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. De todos os lados nós somos, irmãos, atacados, mas dentro de nós somos restaurados por Deus. Nesse mesmo capítulo, mais à frente, Paulo vai dizer: ainda que meu homem exterior se corrompa, contudo meu homem interior se renova, glória dia em dia. Sabe como é que o homem se renova? O homem de Deus se renova? Joelhos dobrados. Sabe, irmãos, é olhar para o Senhor, é amar o Senhor, é contemplar o Senhor, irmãos, renova a gente. Eu não sei você, mas uma palavra, por exemplo, como essa me renova. Olhar para a palavra de Deus e conhecer as intenções dele para mim. Porque o que é isso aqui que eu estou fazendo? Estou dizendo para você o que Deus pensa, o que Deus está dizendo. Estou comunicando o que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz? A Bíblia revela as intenções dele para nós. E a gente acabou de ouvir um Deus que é intencionalmente, irmãos, comprometido em nos tornar vencedores. E nos tornar triunfantes. E nos tornar, sabe, dispenseiros de uma realidade, de uma vida em abundância. Riqueza, saúde, sabe, irmãos, prosperidade nesse sentido natural de coisas, isso é uma consequência. Isso, irmãos, é algo que vem. Isso é algo, irmãos, que vai te alcançar, querendo ou não. Pega aí, em nome de Jesus. Querendo você ou não, no lugar de adoração e busca somente no Senhor, as bênçãos te perseguirão e te alcançarão. Enquanto você persegue a presença, a bênção persegue quem persegue a presença. Enquanto você busca o Senhor, as bênçãos, irmãos, elas precisam ser legitimadas em um abençoado. Ou seja, não são as coisas. Ou seja, vamos supor que esse celular é uma bênção que eu quero, que eu muito desejo. E aí, você só se sente abençoado quando você conquista isso. Você não é abençoado pelo que você conquista. A bênção não está no que você ganha, a bênção está em você. Você é a bênção. Então é uma bênção para as coisas elas estarem nas tuas mãos. Pega essa aí em nome de Jesus. É uma bênção para esse celular, irmãos, me pertencer. É uma bênção esta roupa, irmãos, te pertencer. Porque a bênção é você que é a bênção. Deus falou para Abraão: sê tu uma bênção. A bênção de Abraão não é o que você vai ter, não, você é a bênção. Onde você chegar, aquilo que você é vai multiplicar. Aquilo que você é vai invadir as coisas, Abraão. Porque não é o que eu tenho que me torna abençoado, é o que eu sou, irmãos, abençoa as coisas que eu tenho. A presença de Deus está em você. Então o que você tocar é abençoado. Toca nos teus filhos, são bênção. Na tua casa, a bênção. No teu casamento é a bênção. Nas tuas finanças, a bênção do Senhor. A bênção está em você. Aleluia. Aleluia. Isso vai nos levar a um novo comportamento, estilo de vida. Transformando nosso entendimento, como Paulo diz: transformai-vos o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade. Então, irmãos, diga-se comigo: eu fui chamado para vencer. Só os que foram chamados para vencer, fique de pé no seu lugar. Hoje a palavra foi breve e específica. Se eu tentar, irmãos, ficar aqui esperando o horário, dar o horário, irmão, eu vou estragar o que Deus começou. Amém? Então vamos orar.
Vamos orar. O dono do culto diz quando começa, quando... Na verdade não termina, né? O culto não termina. Nosso ajuntamento aqui até termina, mas o culto continua. A gente vai para casa cultuando, a gente vai chegar em casa cultuando. O culto não para. Amém? Onde você está, irmãos, levanta um altar ao Senhor ali. Quero que você feche seus olhos, quero que você levante suas mãos. Eu quero que esse espírito encorajador que te batizou nesse momento por essa palavra, irmão, te leve agora a oferecer ao Senhor algo espontâneo, um coração que reconhece, sabe, irmãos, uma adoração diante de um Deus que é fiel. Sabe, irmãos, como uma igreja que o Senhor está restaurando, uma noiva em que Ele está adornando, Ele está devolvendo, sabe, a sua verdadeira aparência. E essa aparência não tem nada a ver com o mundo,